E hoje, moral da história. Moral da história é o resumo da lição extraída de uma fábula. Antigamente tinha encartes em jornais, às vezes em consultório tinha aqueles almanaques que eram das farmácias. Tinha pequenas histórias e fábulas, e aí embaixo tinha assim, moral da história. Vocês lembram disso? Já fazem alguns poucos ou mais anos, né? Isso quase hoje não se encontra mais, mas moral da história é o resumo daquilo que essa história, essa fábula quer dizer. E fábula normalmente é uma historinha ou da raposa e do coelho, né? Então, de moral da história aí, que desses animais que falam e criam histórias. Os personagens normalmente são animais personificados. Estamos falando nessa série da mais bela história. Já falamos do autor, que é o próprio Deus, falamos dos figurantes, que são aqueles que estão às vezes só aparecem assim passando no cenário de um filme ou talvez de um livro, mas não tem o impacto. E aí nós ouvimos que Deus nos quer tirar dessa posição de apenas ser o velhinho sentado no banco da praça com o jornal na mão. Deus não quer que a gente esteja nesse mundo apenas para isso. Ele nos quer transformar coadjuvantes. Aí nós ouvimos que o grande personagem dessa mais bela história é o próprio Jesus, esse menino. E qual é a moral dessa história? Qual é o resumo? Eu diria, claro, outros poderiam falar diferente, mas para mim é simplesmente Deus quer estar perto de cada ser humano. Essa história aconteceu não para criar o Natal, nem para criarmos a Páscoa e agora também, né, a Sexta-feira da Paixão e Páscoa ou Pentecostes. Essa história aconteceu porque Deus queria conectar-se com o ser humano. Nós temos uma coisa dentro de nós que é um tremendo desejo de estarmos juntos. Tem pessoas que optam às vezes a solidão, mas não é porque é normal. Elas foram machucadas, elas foram tão frustradas que elas resolvem se isolar. Mas é do ser humano estarmos juntos. Lá em Gênesis diz, não é bom que o ser humano esteja só. Fale uma esposa, né, que seja idônea, e os dois se tornarão uma só carne. Também em relação à igreja, onde tiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, ali eu estou no meio deles. Embora sendo muitos, nós somos um, tem alguma coisa dessa unidade em torno de mais pessoas, né? Bom, gente, então tem aqui um desafio inerente ao mandato da criação. Dentro de nós existe o desejo de não estarmos sós. Isso fica bem evidente quando agora no Natal ouvi algumas pessoas dizerem: pastor, minha filha está chegando de Dubai. Nós temos aqui uma amiga aqui do colégio, a filha dela está em Dubai, muitos anos, pela VEG, ela vai estar ali. Eu tenho certeza que a mãe dessa menina, ela fala quase que diariamente pelo WhatsApp. Mas isso é uma coisa, é outra coisa tê-la nos braços, abraçar, beijar, sentir o cheiro, tomar um café junto com ela. É diferente, não é diferente? Sim, Deise e José, quando vocês esperaram a Elina alguns meses, 9 meses, isso era muito legal. A Elina já ela foi gerada, ela já era um ser completo, mas que curiosidade para ter essa menina no colo, ver o rostinho dela, ver que ela está bem, e ela sabe que eu estou falando dela agora, né? Como é diferente, porque nós queremos conectar, nós queremos abraçar, queremos sentir. Podemos continuar. Um pai e uma mãe que de repente por alguma situação da vida o filho foi para a prisão. E é triste quando antes o pai não tinha muito tempo, mas agora a cada sábado ele vai na prisão para visitar seu filho e fica 1h30 na frente daquele vidro falando, conversando e tem um desejo incrível ter esse filho em casa e estar junto desse filho o tempo todo. Até quando nós perdemos pessoas queridas, nossos pais, perdemos
É interessante que no primeiro instante, assim, os primeiros meses, às vezes você tem a vontade de pegar o telefone, ligar para ele e dizer: pai, como é que você está? E no começo, quando eu então ia para casa, nós perdemos nosso pai agora faz 1 ano e pouco, eu entrava ainda no quarto dele, parece que você queria ver ele lá. Então é uma coisa forte, nós fomos feitos para estar próximos. Eu queria que a gente segurasse essa ideia. Esse clamor por presença é traduzido de uma maneira muito intensa nas Sagradas Escrituras, e os Salmos vão falar com muita clareza e propriedade o desejo da presença de Deus na vida do salmista. Salmo 88, 13: mas eu, Senhor, a ti clamo por socorro, já de manhã a minha oração chega à tua presença. Ele ora porque ele quer estar na presença de Deus. Salmo 51, 10 diz: cria em mim um coração puro, ó Deus, renova dentro de mim um espírito estável, não me expulse da tua presença, nem tires de mim o teu Santo Espírito. Salmo 42, 1 vai dizer: assim como a corça deseja as águas do ribeirão no meio do deserto, assim, Deus, eu quero estar na tua presença. Você concorda comigo? O que você faz quando esse desejo de estar na presença de Deus vem? De manhã, durante o dia, à noite, ou está em algum lugar, está atribulado, o dia foi tenso. Pessoal, acho que acontece com a maioria de nós. Eu tenho um desejo incrível de acordar mais cedo, pegar a minha Bíblia. Eu preciso sentar lá numa poltrona na sala, ou deitar na rede lá na sacada. Eu preciso falar com Deus. Eu preciso saber que eu sou amado por Ele. E se a coisa de repente desandou, eu preciso botar em ordem diante dEle através da oração. Se rolou um estresse, se tem uma ansiedade, se tem uma fraqueza, eu tenho uma necessidade incrível de estar em dia. É isso que o salmista diz: não me expulse da tua presença, nem tires de mim o teu Santo Espírito. E aí o Salmo 139 diz: para onde eu vou me ausentar ou escapar do teu Espírito? Para onde eu podia fugir da tua presença? Subir os céus, lá estás. Se eu fizer a minha cama na sepultura, também lá estás. Se eu subir com as asas da alvorada e morar na extremidade do mar, também lá a tua mão me guiará e me sustentará. Fomos feitos para estar juntos de Deus. Eu quero insistir: você foi feito para estar plugado com Deus. Aqui eu lembro de uma pequena história do Nick Gamble. Ele fala que nos tempos da TV e da preto e branco, quando foi o início da TV, na sua infância, ele lembra que eles compraram uma TV, isso foi uma coisa rara, e eles estavam lá todos faceiros, assistindo aquela TV, mas tinha tanto chuvisco que você tinha que ser criativo para entender e perceber a imagem. E um dia veio alguém que sabia mais dessa tecnologia e disse: Nick, aonde é que está a antena que capta o sinal? Eu disse: antena? Que antena? Nós não temos antena não. Então a TV dele estava sem antena. E aí colocaram uma antena, direcionaram, para agora realmente o sinal, captando o sinal de uma maneira mais precisa, e mudou tudo. Aquele sinal trouxe uma imagem agora totalmente nova. E aí ele diz assim: nós temos uma necessidade dentro de nós
de estarmos antenados para as coisas de Deus. E se isso não for o caso, e não tivermos essa antena ativada em nossa existência, fatalmente a nossa vida vai ser um chuvisco. Nós não vamos representar essa imagem de Deus em nós. Nós vamos ter um chuvisco na nossa vida e a coisa vai ser muito mal elaborada. Deus quer estar presente em nossa existência através do seu Espírito, do seu amor, da sua presença, e essa conexão acontece a partir da nossa fé. E aí nós vamos ver que em Gênesis, lá no comecinho, eu vou comparar isso agora, a Bíblia de capa a capa. Os 2 capítulos iniciais falam do céu e da terra. E logo no capítulo 3 diz que nesse contexto, antes do pecado, Deus, na viração do dia, no final da tarde, Ele queria dizer: eu quero falar contigo, eu quero dizer que eu te amo, que eu tenho um bom pensamento a teu respeito. Aquilo que aconteceu, vamos superar isso. Está lá no comecinho da Bíblia, a capa do início. No final da capa da Bíblia, nós vamos ter um texto incrível lá de Apocalipse 21, onde diz que Deus mesmo habitará no meio do seu povo. Deus quer morar com a gente. E aí nós temos essas 2 capas que contêm toda uma história da presença de Deus junto do ser humano. Por isso o Salmo 23:4 vai dizer: ainda que eu ande no vale da sombra e da morte, nos dias bem ruins, eu não preciso temer nada. Por quê? Porque a tua vara e o teu cajado me consolam, porque tu estás comigo. Alguém disse uma vez: isso é o Evangelho do Antigo Testamento. Mas tem uma palavra que há pouco a gente citou aqui no batismo, e Mateus 28, eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Deus quer estar conosco. E eu lembro também de João 14, que amo essa palavra. Jesus diz: não se turbe o vosso coração. Vocês creem em Deus, vocês creem também em mim. Na casa do meu pai tem muitas moradas. Se não fosse assim, eu nem teria dito isso para vocês. Pelo contrário, iria lá preparar lugar, porque onde eu estou, disse Jesus, eu quero que vocês também estejam. Por parte de Deus tem uma intencionalidade de querer se relacionar conosco. E eu não tenho a menor dúvida que em todos os povos, em todas as épocas, em todas as nações, o ser humano carrega dentro de si o desejo de estar plugado com Deus, e que essa antena precisa ter a direção certa, para que a gente experimente essa presença real em nossa existência. A história de Jesus, ela foi a consumação, foi o toque definitivo de tornar essa presença real. Por isso, tem uma promessa maravilhosa em Mateus 1, 18 a 23. Eu passo a ler esse texto. Foi assim o nascimento de Jesus Cristo. Maria, sua mãe, estava prometida em casamento a José, mas antes que se unisse, achou-se grávida pelo Espírito Santo. Por ser José, seu marido, um homem justo e não querendo expô-la à desonra pública, pretendia anular o casamento secretamente. Mas depois de ter pensado nisso, apareceu-lhe um anjo do Senhor em sonho e disse: José, filho de Davi, não tema receber Maria como sua esposa, pois o que nela foi gerado procede do Espírito Santo. Ela dará à luz um filho e você deverá dar-lhe o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos seus pecados. Tudo isso aconteceu para que se cumprisse o que o Senhor dissera pelo profeta. Segure essa frase aqui agora: a virgem ficará grávida, dará à luz a um filho e chamarão Emanuel, que significa Deus conosco.
Quero tecer 3 breves comentários sobre este versículo. O que significa esse texto? A virgem ficará grávida e dará à luz a um filho e lhe chamarão Emanuel. O que significa Deus conosco? Deus entra mais uma vez em cena como aquele que do nada cria e se revela. Muitas vezes eu tinha dúvidas sobre esse texto e achava, é um texto um pouquinho quase inocente nós falarmos que uma virgem ficou grávida sem ter relações sexuais, ela estava grávida de Jesus. Eu achava isso às vezes meio constrangedor, falar isso para pessoas inteligentes, até que eu ouvi uma vez um doutor em teologia em dizer: não, esse texto está aqui para nos lembrar que Deus continua sendo poderoso para fazer engravidar uma mulher sem ter tido relações sexuais. Loucura, isso é fora da casinha. Aqui nós entramos no campo da fé. É isso vai na mesma linha, onde Deus de repente faz jorrar água de uma pedra, onde Deus traz o maná do deserto, onde Deus faz boiar um machado, onde Jesus cura um paralítico, onde Ele pega 2 pães e 5 peixes e alimenta uma multidão, onde Ele liberta pessoas oprimidas, onde Ele cura cegos. Isso é um privilégio, esse texto aqui nos dizendo mais uma vez: tem alguma causa perdida? Inspire-se nesse versículo. Inclusive, volta e meia nós temos casais que dizem: pastor, a gente queria tanto ter um filho, mas nós não estamos conseguindo. Nós temos 4 histórias incríveis aqui na comunidade, onde pessoas não podiam ter filhos e Deus abençoou de maneira sobrenatural. Teve um outro caso que foi também com tratamento, mas nós oramos, esperamos em Deus. Se você não abrir a sua mente para um pouquinho esse sobrenatural, a sua fé não vai sair daqui, ela precisa cair aqui. Aliás, você sabia que nós temos 83 milhões de neurônios aqui, e aqui tem 40 mil neurônios aqui, e aqui cada neurônio tem 60 vezes mais estímulos do que os neurônios cerebrais. Tem algum mistério quando a Bíblia diz: filho meu, dá-me o teu coração. Se com a tua boca confessares que Jesus é Senhor e no teu coração creres que Deus o ressuscitou dos mortos, serás salvo. Legal, esse lance de uma virgem que fica grávida, isso é só para mostrar que Deus é Senhor. Se do nada Ele criou tudo, por que Ele não pode engravidar uma virgem através do seu Espírito? Segundo ponto, Deus nos lembra que por meio de uma frágil moça, talvez 15 aninhos, tem gente que diz até Maria tinha menos de 15 anos, através de uma pessoa Deus se encarna através de uma mocinha para se revelar, e Deus Todo-Poderoso se torna tão delicado como uma criança. Como é que esse Deus resolve se tornar tão frágil? Porque, pessoal, não é no poder, não é na grandeza, não é na extravagância, não é lá que a gente se encontra de fato. Sabe quando a gente se encontra? São nas coisas discretas, nas pequenas coisas, nos gestos simples, na simplicidade, na fragilidade, no perdão, na misericórdia. São nas coisas, curiosamente, Lutero vai dizer que Deus se revela de maneira contrária. O mundo gosta tudo enorme, tudo realmente extravagante. Deus diz: eu quero me encontrar na manjedoura com um bebê, na cruz como um bandido, entrando em Jerusalém em cima de um jumentinho. Será que não seria conveniente a gente começar a procurar Deus, talvez de uma maneira totalmente diferente? Finalmente, Deus se revela quebrando todas
as regras da lógica humana, não para fazer um show de mágica ou ilusionismo, mas para entrar e se unir na nossa humanidade, apenas para dizer que não precisamos mais ficar a sós. Deus resolveu entrar na nossa história para dizer que não precisamos mais ficar sozinhos. Ele se encosta. Emmanuel, Deus conosco. A palavra diz Deus conosco, Emmanuel, e Ele é Deus. Deus está conosco, encostadinho do nosso lado. E eu encerro com uma pequena história. Parece que é um músico chamado Paderewski. Ele era um pianista polonês, muito bom. E quando ele então tem programado um concerto de piano, sentado naqueles pianos Steinway que custam uma baba, piano fantástico, o melhor piano que existe no mundo. O palco está preparado, algumas luzes, a plateia está sentada, vem uma mãe com um garoto de 5, 6 anos. Ela desce e ela entra e a mãe enxerga uma amiga. E nisso o garoto se desprende da mãe. E o menino já tinha umas aulinhas de piano, se encanta com o piano lá na frente, aquelas teclas brancas e pretas e aquele foco de luz. O menino sobe pela escada lateral, senta junto ao piano e começa a brincar. As luzes se apagam e a mãe fica apavorada, cadê o garoto? Cadê o garoto? E ela vê lá na frente, agora a apresentação é para começar, e ela vê o menino sentado lá no banco. Pior do que isso, ele tocando uma musiquinha infantil. Plim, 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 plim. Plim, 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 plim. Ela fica apavorada, o que eu faço agora? E nisso entra o mestre Paderewski, e ele vem atrás do garoto e diz assim: continue, continue, não pare, continue tocando a tua pequena melodia, toque, continue. Plim, 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 plim. E o mestre pega a mão esquerda e faz um baixo incrível, e ele sopra no ouvido: não pare, continue. E aí na mão direita ele vai acrescentando uns floreios, e aquela pequena melodia do garoto, firme lá, com um tonzinho só, e vai tocando, e o mestre atrás só dizendo: não pare, continue. E a mão direita e a esquerda preenchendo todo aquele recinto. Deus conosco, na nossa fragilidade, nossa pequena melodia, dizendo: não pare, continue. Não sei qual foi a melodia que você tocou no ano passado, esse ano. Não sei qual o potencial. Talvez assim quase desanimar às vezes. Mas eu queria dizer: não pare. O Mestre está contigo, dizendo: eu estou contigo todos os dias. Eu te ajudo. Eu preencho toda a tua incapacidade e a tua não condição de dar conta da vida. Emmanuel, Deus conosco. Amém.